Olá, povo da Umbanda, minha família espiritual de podcast, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, equilibrados, felizes e buscando sempre se realizar, não só como pessoas encarnadas, mas também como espíritos que nós somos. Porque a realização maior que acontece é justamente nesse âmbito, a nossa realização como espíritos. Às vezes as pessoas se preocupam muito com a realização delas aqui na Terra e esquecem de se preocupar com o que é mais importante, a realização do espírito. É isso que a gente vai levar para o lado de lá, né? É isso que vai trazer paz para a nossa existência. E como é que a gente busca essa realização espiritual? É sobre esse assunto que a gente vai iniciar o episódio de hoje. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Gente, antes de iniciar a nossa conversa sobre realização espiritual, eu tenho uma novidade para falar. Já faz algum tempo eu tenho recebido pedidos da espiritualidade para tentar unir as pessoas que ouvem o Alma de Poeta em prol de um bem maior. Porque a Umbanda não é feita só de incorporações, de visita a terreiros, de receber orientação espiritual. A Umbanda também é feita de caridade, de solidariedade, de amor ao próximo. Nenhum trabalho espiritual se sustenta numa casa, num terreiro, ou em qualquer projeto que você se propõe a fazer com os seus guias de luz, se não tiver a parte social, se não tiver a ajuda ao próximo. E daí eu fiquei pensando muito nesse pedido que eu estou recebendo insistentemente da espiritualidade, de unir a nossa sinergia de pessoas comprometidas com o bem para começar algum tipo de trabalho social. E daí eu fiquei pensando, puxa vida, como é que eu posso formatar isso? Teria que ser algo que envolvesse o meu sacrifício, o meu trabalho também, né? Porque é muito fácil a gente ficar pedindo as coisas para as pessoas sem oferecer a nossa contribuição em troca. Daí me surgiu a ideia de fazer 2 canecas personalizadas do Alma de Poeta para comemorar o 100º episódio do nosso podcast. É isso mesmo, gente. A gente já está chegando no 100º episódio. Olha só que legal, né? Só que assim, infelizmente eu não tenho condições financeiras de comprar caneca personalizada para todo mundo que ouve a gente, né? Bem que eu queria poder presentear todos vocês com uma lembrança do podcast, mas infelizmente isso não é possível. Então, eu resolvi criar uma rifa. Eu juntei um dinheirinho aqui, pedi para estampar 2 canecas de cerâmica com uma decoração que eu fiz do Alma de Poeta, e eu gostaria de sortear essas 2 canecas para vocês que ouvem o podcast. Essa foi uma maneira que eu encontrei, não só para homenagear o 100º episódio do nosso programa, como também para atender o pedido que a espiritualidade vem fazendo. Daí vocês podem me perguntar, o que tem a ver essa rifa que você está fazendo com o pedido dos guias espirituais, de unir as pessoas em torno de um bem comum? É que essa rifa, pessoal, não tem nenhum propósito lucrativo. Eu não estou fazendo essa rifa para ganhar dinheiro. Que isso fique bem claro, tá? Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos números da rifa vai ser revertido para ajudar moradores de rua, pessoas que estão numa condição deplorável de humilhação, que precisam ficar implorando a caridade de quem passa simplesmente para poder comer alguma coisa. E eu moro numa região em São Paulo que tem muito morador de rua, sabe? Eu estava começando a me sentir incomodado de não conseguir ajudar essas pessoas de uma maneira mais eficiente. Então, pessoal, a minha ideia com essa rifa é poder multiplicar os nossos recursos para ajudar essas pessoas mais necessitadas. Quem puder contribuir comprando um único número que seja, já vai ajudar muito. É só entrar lá no site almadepoeta.com.br e procurar Rifa Solidária. Daí vocês escolhem os números, fazem a doação e aguardam pelo sorteio que vai ser realizado no dia 12 de março pela extração da Loteria Federal. E corre que a gente já conseguiu vender quase metade dos números, hein? Graças a Deus! Graças à generosidade das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Vamos lá, pessoal, com apenas R$5, você já consegue contribuir com o nosso projeto e, de quebra, concorre a uma caneca linda do Alma de Poeta. Tá certo? Bom, dito isso, vamos ao que interessa. As pessoas costumam falar muito em felicidade, né? A busca pela felicidade. Se você prestar atenção, o que mais existe no mercado editorial é livro de autoajuda. Livros e cursos tentando ensinar as pessoas como serem mais felizes. Se você se interessa um pouquinho por adquirir autoconhecimento, muito provavelmente você já deve ter lido algum livro sobre esse assunto, né?
E com certeza, esses livros são muito interessantes, eles agregam muito para a gente ampliar a nossa percepção de bem-estar. Mas até que ponto essa busca pela felicidade é real? A espiritualidade nos diz que esse mundo da matéria é um mundo de ilusão, um mundo transitório, um mundo de impermanência. Tudo que você conquistou até hoje na vida física não vale de nada para o espírito. Não interessa se você mora numa mansão, ou se você tem uma Ferrari na sua garagem, ou se você chegou no cargo mais elevado da sua empresa. Essas conquistas materiais não têm valor nenhum quando você volta para o plano espiritual. E olha, gente, até hoje, nessas minhas experiências mediúnicas, eu não encontrei nenhum espírito que veio trazer comunicação se vangloriando de ter sido alguém importante aqui na Terra ou se vangloriando da riqueza que ele conquistou quando estava encarnado. Muito pelo contrário, eu já recebi muito espírito sofredor de pessoas que foram ricas, mas que voltaram para o plano espiritual numa condição deplorável de arrependimento. Espíritos que se arrependeram de ter usado a riqueza da maneira errada. Quantas e quantas poesias o Pai Antônio já não me passou de testemunhos de espíritos que tiveram uma vida boa aqui na Terra, mas que não souberam aproveitar a situação favorável que eles tinham para fazer algo útil. Quando a gente está encarnado, a gente pensa muito no próprio umbigo, né? A gente pensa muito no eu, mas a gente esquece que o nosso umbigo está ligado ao umbigo de outras pessoas por uma força invisível. O mal ou o bem que você faz ao próximo, mais cedo ou mais tarde vai refletir na sua própria vida. Eu lembro que um dia o Pai Antônio falou assim para mim: filho, você quer fazer a caridade de verdade? Então doe o que de mais importante você tem na sua vida encarnada. E sabe qual é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida aqui na Terra? Não é dinheiro não, é tempo. Mais importante do que doar dinheiro é doar o nosso tempo. Claro que a doação de dinheiro é importante para aliviar o sofrimento físico de outras pessoas, né? Se o dinheiro não fosse importante, eu não estaria aqui fazendo uma rifa para ajudar moradores de rua. Mas o dinheiro é aquele negócio, né? Um dia a gente tem, outro dia a gente não tem. Um dia a gente gasta, outro dia a gente recebe. O dinheiro é uma moeda de troca, diferente do tempo. O tempo, para o nosso corpo biológico, é importantíssimo. Afinal de contas, na vida da matéria, a gente não ganha tempo, né? A gente só perde. O tempo é uma coisa que passa e vai embora. E será que existe um amor maior do que você doar aquilo que te falta? Ah, Evandro, mas o nosso espírito é eterno. Então, o nosso tempo é infinito. Sim, eu concordo plenamente com isso. O nosso espírito é eterno, só que o nosso corpo físico tem prazo de validade, né? E por causa desse prazo de validade curto, as pessoas tentam aproveitar ao máximo esse tempo aqui na Terra da maneira que elas acham mais importante. Tem gente que tenta usar esse tempo de uma maneira egoísta, tem gente que tenta usar esse tempo para deixar o mundo melhor. Daí eu pergunto para você, em qual desses dois grupos você acha que se encaixa melhor? Eu, com certeza, ainda faço parte daquele grupo que gasta o tempo de uma maneira egoísta, pensando mais no meu próprio bem-estar do que no bem-estar coletivo. Diferente, por exemplo, de uma Madre Teresa de Calcutá, que passava 24 horas do dia cuidando de pessoas doentes. Diferente de um Chico Xavier, que aproveitava cada minuto livre que ele tinha para ajudar o próximo. Tem um ditado muito famoso nesse mundo capitalista que fala que tempo é dinheiro. Como dizem os gringos, time is money. Será mesmo? Fala isso para um caboclo. Fala para um espírito que viveu a vida toda dele no meio do mato. Ô seu caboclo, vamos lá, faz as coisas mais rápido aí porque tempo é dinheiro. Fala isso para um herê. Aliás, gente, as respostas dos herês são as melhores, né? O quê, tio? Tempo é dinheiro? Não fala bobeira, tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o pior de tudo é que o herê tá certo. O dinheiro não tem importância nenhuma para o nosso espírito. É por isso que o nosso espírito não se contenta com essas conquistas materiais do mundo. Porque lá no fundo, o seu próprio espírito sabe, de uma maneira inconsciente, talvez pelas experiências frustradas que ele já teve em outras vidas, que as suas conquistas materiais não vão ter valor nenhum do lado de lá. É por esse motivo, por essa insatisfação do espírito, que a alegria da conquista de um bem material não se prolonga no tempo, né? Mais cedo ou mais tarde, por maior que tenha sido a sua conquista terrena, você acaba voltando a um estado interior de insatisfação. Daí você continua naquela busca insana de querer conquistar cada vez mais. E isso se torna um círculo vicioso que não vai trazer satisfação para o teu espírito. Tá bom, Evandro. Então você está dizendo que não adianta nada eu lutar para ter uma vida melhor? Para comprar uma casa, ter um carro, ter um pouco de conforto? Gente, não é isso que eu estou falando.
Eu penso que se a gente está aqui na Terra é para enfrentar desafios, né? E o enfrentamento desses desafios tem uma finalidade, que é o nosso crescimento espiritual. Porque o trabalho e os problemas acabam desenvolvendo a inteligência do espírito. E a gente precisa de uma inteligência desenvolvida se a gente quiser evoluir. Só que essa inteligência que a gente desenvolve aqui na Terra, por meio de experiências difíceis, vai ter muito mais serventia quando a gente voltar lá para o plano astral. É lá que um dia vai eclodir a nossa inteligência em toda a sua plenitude. Porque no corpo astral, diferente do que acontece aqui na Terra, a gente tem uma lembrança muito mais longínqua do nosso passado. A gente consegue se lembrar de experiências e de estudos que nós fizemos em épocas muito remotas. Hoje, talvez, o conhecimento que nós adquirimos em outras vidas esteja adormecido no nosso inconsciente, mas esse conhecimento está guardado. Ele vai aflorar um dia quando nós não estivermos mais vestindo esse corpo denso da matéria. Então, gente, voltando ao assunto aqui que a gente estava conversando lá no começo. Porque, nossa, eu fico impressionado com a minha capacidade de me perder nas coisas que eu falo. Mas vocês já devem estar acostumados com esse meu jeito maluco, né? Mas vamos lá. A gente encontra a felicidade quando a gente encontra um propósito de vida. E esse propósito de vida está muito atrelado àquilo que o teu espírito deseja para crescer. E por mais difícil que isso possa parecer para nós que estamos aqui encarnados, o que o nosso espírito quer não é dinheiro. O nosso espírito quer realização. Tem um outro ditado muito famoso, que eu acho que faz muito mais sentido, é que dinheiro não traz felicidade. Nessa vida, eu já conheci muita gente extremamente rica, mas infeliz. Pessoas abastadas, cheias de angústias, cheias de medo, de insegurança. Como eu também já conheci gente pobre e realizada. É engraçado isso, né? Enquanto eu estava gravando esse episódio, eu lembrei de uma carta que eu li já faz alguns anos e que me marcou muito. Essa carta foi escrita no leito de morte por uma das pessoas mais ricas daquela época. Uma pessoa bilionária com uma doença incurável. Parece até tema de filme, né? Só que é a mais pura realidade. Essa carta foi escrita por nada mais nada menos do que Steve Jobs, um pouco antes dele morrer. Para quem não sabe, o Steve Jobs foi o fundador da Apple e ele morreu aos 56 anos de idade por causa de um câncer de pâncreas. Nem o dinheiro todo que ele tinha conseguiu salvar a vida dele. Eu vou ler uns trechinhos da carta aqui para vocês terem uma ideia da reflexão que essa pessoa teve antes de desencarnar. O Steve Jobs escreveu assim: "Eu cheguei ao ápice do sucesso no mundo dos negócios. Aos olhos dos outros, a minha vida é um exemplo de sucesso. No entanto, além do trabalho, eu tenho poucas alegrias. No final das contas, a riqueza é apenas um fato da vida com o qual eu estou acostumado. Nesse momento, deitado no leito, doente e lembrando de toda a minha vida, eu percebo que todo o reconhecimento e riqueza da qual eu tanto me orgulhava empalideceu e se tornou sem sentido diante da morte iminente. Você pode contratar alguém para dirigir o carro para você, você pode contratar alguém para ganhar dinheiro para você, mas você não pode contratar ninguém para suportar a tua dor, para suportar a tua doença. Coisas materiais perdidas podem ser encontradas, mas há uma coisa que não dá para encontrar quando se perde, é a vida. Quando uma pessoa entra na sala de cirurgia, ela percebe que há um livro que ela ainda precisa terminar de ler, o livro da vida saudável. Seja qual for o estágio da vida que nós estejamos agora, com o tempo, nós enfrentaremos o dia em que a cortina cai. Valoriza o amor pela tua família, o amor pelo teu cônjuge, o amor pelos amigos. Trate-se bem, valorize os outros. À medida que nós envelhecemos e, portanto, nós nos tornamos mais sábios, lentamente nós percebemos que um relógio de $300 e um relógio de $30 vão marcar a mesma hora. Não importa se dirigimos um carro de 150 mil ou um carro de 30 mil, a estrada e a distância são as mesmas e chegaremos no mesmo destino. Se nós bebermos uma garrafa de vinho de $300 ou uma garrafa de $10, a ressaca vai ser a mesma. Se nós morarmos numa casa de 300 metros quadrados ou numa mansão de 3.000 metros quadrados, a solidão é a mesma. Você perceberá que a sua verdadeira felicidade interior não vem das coisas materiais desse mundo. Quer você voe na primeira classe ou na classe econômica, se o avião cair, você vai cair com ele. Portanto, espero que você perceba que, quando você tem amigos, irmãos com quem você pode conversar, rir, cantar, falar bobeiras, essa é a verdadeira felicidade. Gente, essa carta foi um soco de direita que o Steve Jobs deu no meu queixo.
E olha que a gente está falando de um cara que teve tudo o que o dinheiro pode comprar. E mesmo assim, ele confessou na carta que ele teve poucas alegrias nessa vida. Um homem que acumulou bilhões de dólares, no final da vida, caiu em si e reconheceu que a verdadeira felicidade interior não vem das coisas materiais do mundo. Lendo essa carta do Steve Jobs, eu fiquei pensando na angústia que ele deve ter sentido no momento da morte. O que mais deve ter passado na cabeça dele com relação ao tempo e ao dinheiro? Se ele tivesse a oportunidade de voltar no tempo, será que ele faria coisas diferentes da que ele fez? Com certeza todos nós faríamos coisas diferentes se pudéssemos voltar no tempo com a consciência que nós temos hoje, né? Só que, como eu disse antes, o tempo é a coisa mais valiosa que nós temos nessa vida, justamente porque a gente não consegue recuperar o tempo perdido. Mas, por outro lado, o tempo perdido nos ensina lições importantíssimas. O Steve Jobs teve essa clareza de pensamento no final da vida justamente pelas experiências que ele vivenciou. Talvez se ele não tivesse sido um bilionário com uma doença incurável, ele não teria tido esse momento de lucidez para nos transmitir uma mensagem tão simples, mas tão elevada. Bom, eu não sou um bilionário e por enquanto eu não tenho nenhuma doença incurável, mas graças a Deus eu tenho a Umbanda. Eu tenho a espiritualidade amiga que me orienta da mesma forma, mostrando o que realmente é importante. E para mim, nesse momento, o que importa é usar o tempo que eu ainda tenho disponível para fazer aquilo que eu acho certo. E eu digo uma coisa, ajudar pessoas traz muita realização espiritual, viu? Muito mais do que usar o nosso tempo para nós mesmos. Porque ajudar pessoas traz satisfação para o espírito. E quando o espírito está satisfeito, ele está feliz. Você quer um exemplo maior do que a felicidade que os nossos mentores têm de auxiliar a nossa evolução? Eles poderiam estar fazendo tantas outras coisas mais interessantes, né? Mas eles fazem questão de estar do nosso lado, auxiliando o nosso progresso. Eles fazem isso porque eles já encontraram a receita certa da felicidade. Ajudar o próximo. Ajudar a todos nós que estamos enfrentando caminhadas difíceis nessa nossa vida. E falando em caminhada difícil, antes de terminar esse episódio, eu quero compartilhar com vocês uma poesia passada pela espiritualidade que fala exatamente sobre isso, a caminhada difícil. Vamos ouvir? A jornada não é fácil. Tendes que perseverar. Primeiro encontrarás o rio, depois contemplarás o mar. Todo o esforço compensa, se for direcionado ao bem. Relevando qualquer ofensa, enxergarás muito mais além. Mas se buscas a recompensa, receberás o teu galardão, pois sorrirás na vida densa e depois pedirás perdão. Prefira servir a causa com carinho e devoção. O amor que hoje extravasa transformará a tua oração. Somos muitos deste lado a segurar a tua mão. Mantenha-te abnegado a cumprir a tua missão. As dificuldades do mundo são a alegria da alma. Não desperdice um segundo a exercitar a tua calma. O caminho se mostra árduo, derramando espinhos pelo chão, mas sem eles não haveriam rosas a perfumar teu coração. E com essa poesia, a gente termina o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto que foi tratado e que estejam encontrando maneiras para se realizarem como espíritos. Porque no fim, é isso que importa, né? A nossa realização espiritual. Um grande abraço para vocês, minha família querida. Não deixem de participar da nossa rifa solidária e até o nosso próximo encontro.